Um povo que contempla o desígnio divino. Deus projetou a história da redenção para formar um povo que contempla sua beleza de forma coletiva e é subsequentemente transformado à sua imagem. Deus está conduzindo a história para produzir uma noiva gloriosa para o seu filho. Essa noiva é um corpo coletivo que será compatível com Jesus, porque foi moldada e formada para se tornar como ele. Cristo esperou milhares de anos por esse povo. E o Pai está ardendo em desejo de dar a seu filho essa magnífica recompensa. Com isso em mente, precisamos fazer uma pergunta-chave: como viver junto para nos tornarmos as pessoas que Deus quer que sejamos? Conforme discutimos, a conversão de Paulo o levou a entender que o discipulado começa com contemplação. Depois de sua conversão, o apóstolo estabeleceu novas comunidades de igreja sobre o mesmo fundamento, mas esse padrão não foi uma inovação do Novo Testamento. A contemplação coletiva tem estado no centro do desígnio de Deus para seu povo desde o princípio, propósito que deve moldar as práticas da igreja local para que seja uma comunidade que produza a, as pessoas que Deus deseja. Agora precisamos ver como Paulo e os outros apóstolos entenderam o plano de Deus para o seu povo e como isso influenciou a visão deles sobre a igreja local. Começou em um jardim. Tudo começou antes da queda, quando Deus colocou a humanidade em um jardim no Éden. Quando Gênesis 1 e 3 é lida em um contexto antigo, vemos que ele é muito mais do que um jardim cultivado. É uma espécie de complexo do tempo onde Deus habita em sua criação. Desde o início, a Bíblia apresenta a humanidade como uma criatura sacerdotal, que vive em um jardim e tem acesso único à presença de Deus. Deus também criou a humanidade para ser sua imagem, o que significa que o homem foi feito para ser uma representação do Senhor na criação. Para usar uma analogia, o homem era o ídolo de Deus. Como qualquer outra imagem, a humanidade não era uma manifestação completa de Deus, mas foi projetada para ser uma representação autêntica dele, em quem a criação pudesse ver, experimentar e interagir com a natureza divina. Quando olhamos para o jardim, vemos várias coisas. Primeiro, o templo, porque o jardim era a morada de Deus. Na verdade, o tabernáculo e o templo que vieram depois tinham imagens e objetos que eram lembranças visuais do jardim. Vemos os primeiros sacerdotes, porque Adão e Eva receberam uma designação sacerdotal, eles tinham acesso à presença de Deus, ministravam e a ele deveriam representá-lo no resto do reino criado. Vemos os primeiros líderes de adoração, porque Adão e Eva foram comissionados para conduzir a criação à adoração. Vemos os primeiros missionários, porque Adão e Eva receberam o mandamento de expandir os limites do jardim, para que o mundo afora do jardim pudesse se tornar parte do santuário do templo. Para funcionar plenamente como a imagem de Deus no reino criado, a humanidade teve que contemplá-lo e ser transformada para que pudesse refletir o que encontrou para o resto da criação. Sem contemplação, a humanidade não saberia quem deveria ser, e sem transformação, não se tornaria a imagem que foi criada para ser. Quando a humanidade caiu e foi expulsa no jardim, não funcionava mais adequadamente como a imagem de Deus, porque não tinha mais o acesso imediato para contemplá-lo ou a capacidade de representá-lo adequadamente. Os efeitos do pecado no coração humano impediram que os homens fossem transformados à imagem de Deus. Caos e devastação se seguiram de imediato, e o livro de Gênesis relata os trágicos resultados da queda da humanidade. Embora a queda tenha criado um terrível trauma, não interrompeu o compromisso de Deus de habitar entre um povo que o contempla. Por exemplo, a vida dos patriarcas foi marcada pela prática de construir altares em lugares sagrados, onde eles encontravam a presença do Criador.
quando essas histórias são lidas nas narrativas bíblicas mais amplas, apontam para um santuário de adoração vindoura, enfatizando o desejo de Deus de habitar entre seu povo. A conexão é tão forte que G. K. Billey sugere uma indicação de que a missão de Deus é a expansão do seu tabernáculo por toda a terra. Deus escolheu Abraão e seus subsequentes patriarcas para serem um meio de bênção para a nação, e não é por acaso que suas vidas são marcadas por encontros com Deus em locais onde eles construíram altares. Esses lugares de adoração e a presença que experimentaram foram uma amostra do que Deus tinha em mente. Embora o pecado tenha criado um grande problema, não interrompeu a intenção de Deus. A missão que ele começou no Éden continuaria. Após a queda, o Pai colocou em ação um plano para redimir o homem e produzir a imagem humana que ele já tinha em mente. Esse plano nos leva a um evento espetacular em uma montanha. Já o vislumbramos, mas precisamos analisá-lo novamente. Deus desceu e formou um povo. Deus começou seu plano de formar um corpo coletivo com a família de Abraão, por meio do qual lançou um fundamento para um povo ao longo dos séculos. Então, de repente e dramaticamente, formou um corpo coletivo no evento que chamamos de Êxodo. Deus milagrosa e poderosamente libertou um povo para ser seu companheiro íntimo, herança pessoal e bem precioso. Quando formou um povo no Êxodo, ele não estabeleceu a nação de maneira típica, também não deu imediatamente um rei a Israel, nem o levou para sua terra. Deus formou a nação, levando o seu povo para o deserto e reunindo ao redor do Monte Sinai. Então, à vista de toda uma nação, desceu visivelmente e falou audivelmente. Como já vimos, a descrição desse evento é de tirar o fôlego e aterrorizante. Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte temia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Êxodo 19:16. Todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos vocês e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Êxodo 20:18. Pela primeira vez na história, todo um corpo coletivo contemplou a Deus junto. Ao fazermos construíram um profundo pacto com Deus que descreveu a união como um casamento. Cada tribo em Israel foi especificamente organizada ao redor da montanha, literalmente colocando a presença de Deus no centro da nação. A nação não estava reunida em torno de um rei humano, mas da contemplação de Deus em seu meio. Isso foi planejado para produzir um povo que se tornaria como ele e o representaria para as nações. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Êxodo 19:6. Deus estabeleceu Israel primeiro como um povo reunido em torno da sua presença, para acessar a sua glória e depois refletir essa glória para as nações. A tarefa definidora de Israel era contemplar a beleza de Deus, sendo transformada em sua imagem para representá-lo como precisão entre as nações. O Sinai foi um evento único, mas também foi o início da transformação de um corpo coletivo que pôde contemplar a Deus e tornar-se semelhante a ele. Quando Israel deixasse o monte, ele continuaria a habitar entre seu povo em um santuário de adoração conhecido como tabernáculo. Esse encontro foi mais do que um evento único, foi o início da habitação de Deus entre um corpo coletivo. O governo do Senhor sobre Israel é expresso pela associação entre o tabernáculo e o Sinai, uma associação que sugere que o tabernáculo continua a função do Sinai na vida de Israel.
O tabernáculo foi feito à imagem do santuário celestial de Deus, criado para ser uma limitada manifestação do céu na terra, um lugar onde ele habitou entre seu povo, assim como fez no santuário celestial. O tabernáculo também estava cheio de imagens e ilustrações do céu e do jardim, porque elas deveriam ser um sinal de uma nova criação onde Deus habitaria entre seu povo, uma representação profética de que o novo jardim santuário estava chegando. Quando as pessoas se aproximavam do tabernáculo para encontrar a presença do Criador, chegavam a um santuário que tinha imagens vívidas, um símbolo de um cosmo em miniatura, um novo mundo onde Deus habitaria entre seu povo. Deus deu à nação um sistema de sacerdotes vocacionais que se dedicavam em tempo integral à tarefa de manter seu santuário de adoração. Embora esses homens tivessem privilégios especiais, sua função principal era servir o povo para que toda a nação pudesse ser sacerdotal e ter acesso à presença de Deus. O chamado sacerdotal de Israel era coletivo. A nação não fora formada para ter sacerdotes. Toda a nação havia sido chamada para ser um reino sacerdotal e um povo santo. A pequena reunião de pessoas designadas para serem sacerdotes vocacionais fora organizada para servir ao chamado de toda a nação. E o mesmo padrão existe hoje. As pessoas no ministério cristão vocacional assumem papéis para servir ao chamado sacerdotal e às designações ministeriais de todo o corpo. Ministros e líderes vocacionais, porém, não são os únicos chamados à contemplação de Deus. Também são convocados a fim de ministrar ao corpo e convidar todos na comunidade para o seu chamado de contemplar a Deus e tornar-se como Ele. Sempre que fazemos algum povo sacerdotal, rapidamente nos desviamos do propósito de Deus. Frequentemente pensamos no tabernáculo como um lugar de sacrifício, mas esse era também um santuário de adoração, onde o povo podia se aproximar de Deus. O sistema de sacrifício não existia simplesmente para perdão dos pecados, e sim para santificar o tabernáculo, a fim de que Deus pudesse habitar entre seu povo e esse pudesse se aproximar dele. O tabernáculo e o templo posterior não eram um local de sacrifício essencialmente, mas o lugar onde a presença de Deus morava. Todo o sistema sacerdotal foi projetado para permitir que uma nação hospedasse a presença de Deus em seu meio e se aproximasse para contemplar a beleza dele. O sistema sacerdotal foi a primeira coisa que Deus estabeleceu quando formou um corpo coletivo para si mesmo, o símbolo humano de um corpo coletivo. Embora Israel eventualmente tivesse reis, o principal sacerdote, conhecido como sumo sacerdote, havia sido estabelecido primeiro como líder da nação. Esse era o líder mais importante de Israel, porque a nação era definida por sua identidade sacerdotal e pelo privilégio de hospedar a presença de Deus. A nação não estava reunida em torno de um rei, mesmo na sua terra, mas em torno de um santuário de adoração da sua presença de Deus. As diferentes tribos foram reunidas em torno deste santuário para se tornarem um povo, e a presença do Senhor em seu meio tornou Israel diferente de todas as outras nações. Como Israel não foi definida por sua política, seu exército ou sua proeminência, mas por seu chamado sacerdotal, o papel do rei foi designado para ser superservente ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote usava roupas muito simbólicas. Por exemplo, ele carregava os nomes das tribos de Israel em seu peito. Quando o sumo sacerdote estava no lugar santo diante do Senhor, os nomes das tribos de Israel estavam em seu peito, porque ele representava toda a nação. Ele simbolizava o que Deus queria, uma nação inteira que permanecia na sua presença. O sumo sacerdote também tinha o nome de Deus na cabeça. Esse sacerdote era um símbolo humano de toda a nação. Portanto, quando uma pessoa ascendia a essa posição, identificava-se com o papel nacional do sumo sacerdote, mais do que com as próprias identidades individuais do povo. Como resultado, você raramente encontra os nomes dos qualquer sumo sacerdote na Bíblia. O sumo sacerdote era o símbolo perpétuo da nação, encarnado de um corpo coletivo, cujo ministério tinha profundo significado.
As 12 pedras preciosas indicam que o sumo sacerdote representa todas as nações perante o Senhor. O medalhão em sua testa indica que ele é o representante autorizado de Javé para as nações. Agora pense na dramática declaração de Êxodo 19. Quando Israel chegou pela primeira vez ao Monte Sinai, lá Deus concedeu títulos ao seu povo como tesouro, reino de sacerdotes, nação santa, como seu bem mais precioso a vocação de Israel. Aquilo para o qual nasceram é representar seu povo para o resto da humanidade. Eles funcionavam de maneira sacerdotal, mediando entre Javé e todos os outros. Eles são separados para o seu serviço. Podemos ver como isso se conecta ao sumo sacerdote. Ele é um modelo visual da vocação de toda a nação, assim como o sumo sacerdote representa o Senhor para eles, eles representam o Senhor para as nações. Ao olhar para Arão, todo israelita é lembrado de seu chamado como nação. Assim como ele é separado para os serviços santos, eles também são uma nação santa. No Sinai, o Senhor reivindica essa nação como sua e os envia para viver seu chamado. Essa vocação é levar o nome de Javé entre as nações, ou seja, representá-lo fielmente. As implicações são óbvias. Israel foi chamado para viver no meio das nações como o povo que carrega o nome de Javé e tornava Javé visível no mundo, andando em seus caminhos e refletindo seu caráter. Levar o nome do Senhor não era apenas um privilégio e uma bênção inestimável, mas uma desafiadora responsabilidade ética e missional. E seus paralelos no Novo Testamento são óbvios. A missão de Deus para Israel era simplesmente que eles vivessem como o povo de Javé no meio das nações, carregando seus nomes em suas adorações, orações e vidas diárias. Na Bíblia, os nomes costumam ser expressões de caráter de uma pessoa. Então, Deus colocar seu nome no sumo sacerdote foi uma declaração que esse deveria representá-lo e demonstrar seu caráter ao povo. Quando as pessoas olhassem para o representante, deveriam ver um homem à imagem de Deus. Esse foi o mandato original do homem e continua a ser o nosso. Também somos chamados a levar o nome de Deus perante as nações. E isso significa que devemos ser a imagem dele, um povo que é como ele e o apresenta fielmente. O sumo sacerdote constantemente lembrava Israel de seu chamado. Esse chamado era muito nobre. Como um povo poderia representar Deus com precisão para as nações? Como poderiam ser discípulos para cumprir esse mandato? Como símbolo da nação, o sumo sacerdote demonstrava como a nação deveria cumprir o seu chamado e como o povo deveria viver a sua vida segundo o padrão do sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava na presença do Senhor, a quem ministrava em um santuário de adoração coletiva. Ele meditava cuidadosamente na palavra de Deus e servia outras pessoas para que pudessem adorar. A vida do sumo sacerdote de ministério a Deus e devoção à sua palavra e ao seu povo era um padrão para toda a nação. Israel era um reino de sacerdotes. Nem todo israelita expressaria esse modo de vida da mesma forma, porém alguns eram agricultores, outros artesãos, outras mães em tempo integral. Israel tinha muitas vocações diferentes, mas todos os israelitas deveriam modelar a sua vida segundo o sumo sacerdote. Os israelitas deveriam ministrar ao Senhor e priorizar sua palavra e sua presença no contexto de suas vidas individuais, e todos na nação deveriam se reunir e participar de um santuário de adoração coletivo, onde contemplariam juntos a presença do Senhor. Se fizessem isso, eles seriam transformados à imagem do próprio Yahvé e o representariam para a sua nação. A metodologia de Deus era simples. Ao se engajar no sistema de adoração coletiva e ao contemplar aproximar-se da sua presença no meio deles, Israel seria transformada à imagem do Criador e o representaria para as nações. Israel se tornaria um sumo sacerdote coletivo, sendo uma nação missionária entre as outras. O santuário de adoração era a parte e o meio para o chamado de Israel.
Deus colocou um santuário de adoração no centro de Israel para que a nação pudesse cumprir o seu chamado, e como veremos, a Igreja do Novo Testamento estende esse mesmo modelo, construindo sobre um fundamento divino. Quando Deus criou pela primeira vez um corpo coletivo, literalmente organizou as partes em torno da centralidade de contemplá-lo, colocando o santuário de adoração no centro da nação. Esse santuário de adoração era a característica que definia Israel. Havia muitas outras nações que também tinham tribos, terras e reis, mas somente aquelas contava com a presença do Senhor habitando em seu meio. Somente Israel podia contemplar a Deus como um povo ao se aproximar de sua morada. Aquele santuário de adoração estava cheio de imagens tiradas do Éden, como indicador de que este era o começo da restauração do chamado do homem na parte do processo da formação de uma nova criação, onde Deus habitaria novamente com o homem na terra. Os símbolos do jardim também o estabeleceram como um santuário original e o tabernáculo como uma continuação do plano de Deus para habitar entre seu povo. O desejo de que o Senhor habite entre seu povo nos leva às outras importantes conexões entre o tabernáculo e a criação. Venham, observem paralelos impressionantes entre o tabernáculo e o jardim do Éden. Por exemplo, a entrada do Éden estava voltada para o leste, guardada por querubins, enquanto as entradas do tabernáculo também estavam voltadas para o leste. O Santo dos Santos, simbolicamente guardado pelos querubins, tecidos do véu, ouro e pedras preciosas especificamente mencionadas no Éden, aparecem no Santo dos Santos. De particular interesse é a pedra de ônix, aparece especificamente no Éden. Todas as outras aparições da pedra, com uma exceção, estão conectadas ao Éden ou ao tabernáculo. Além disso, venham, observem que a caminhada de Deus no meio do Éden aparece novamente quando Deus caminha no meio do tabernáculo. Ele também vê um papel sacerdotal para Adão no jardim, observando que os mesmos verbos cultivar e guardar, usados para o encargo de Adão no jardim, são usados novamente, em referência aos levitas no santuário. A implicação do que foi dito acima é que o jardim do Éden é um arquétipo do santuário. Deus nunca fez nada parecido com o que fez no Sinai, e foi o início do seu plano para um corpo coletivo. As fundações lançadas no Sinai não são relíquias a serem descartadas, mas um alicerce sobre o qual devemos construir. A nova aliança torna obsoletos certos aspectos da aliança mosaica, e não devemos nos aproximar de Deus com base nesta, e nos foi dada para expandir o que aconteceu ao redor do Monte Sinai, permitindo que o pacto tenha uma expressão muito maior do que tinha no início. O êxodo e a consequente formação de Israel não são algo ultrapassado para serem descartados rapidamente. Eles foram uma série inigualável de eventos que nos deram uma impressionante visão tanto quanto ao futuro do povo de Deus. Israel como nação, como símbolo de governo divino manifestado de uma estrutura política, pretendia ser uma imagem de forma do governo mundial final, um símbolo apontando para além de si mesmo, para a realidade ainda por vir. O evento do Monte Sinai e o resultante tabernáculo, templo, aponta para algo que deve ter um cumprimento maior no Novo Testamento. Deus lançou os fundamentos do que ele desejava, um corpo coletivo que contemplasse sua presença, se tornasse como ele, se tornasse sua imagem para as nações. Deus habitou entre seu povo no jardim, no tabernáculo e no templo, e continua habitando entre seu povo no que chamamos de igreja. É uma história que se desenrola levando a um dia em que Deus habitará na terra de uma maneira que não podemos prever agora. O discipulado deve ser informado por este padrão. Devemos reconhecer o que Deus requer de nós e como ele pretende obtê-lo. Um povo missionário. Muitas pessoas assumem que as missões começaram no Novo Testamento, mas o Êxodo foi o início de um povo missionário. Deus não libertou os israelitas apenas por causa deles. Deus criou o Êxodo para que ele pudesse ser reconhecido.
Deus habitou entre um povo que o contempla, e é o início da missão que devemos ler a história do Êxodo como uma história missionária, se quisermos lê-la corretamente. Como escravos e estudiosos, W. Rose Blackburn, Deus formou Israel com um propósito específico na mente. O compromisso do Senhor deve ser conhecido como Deus em toda a terra. É a motivação que conduz tudo o que ele fez no Êxodo. Desde a maneira pela qual ele liberta Israel do Egito, até o motivo pelo qual ele dá a lei a Israel, até a maneira como ele responde à idolatria de Israel. Assim, o coração missionário do Êxodo fala do governante compromisso do Senhor de ser reconhecido e de como Deus em todo o mundo. O Senhor sempre teve um coração para o mundo, incluindo um meio muito particular pelo qual ele procurou alcançá-lo. A grande comissão não é uma ideia nova, e se não reconhecermos as raízes dela no Antigo Testamento, não entenderemos totalmente a tarefa que nos foi dada. A questão de que significa seguir a grande comissão de Jesus não é apenas uma questão do Novo Testamento ou mesmo teve início nele. Compreender a missão a partir da perspectiva de Êxodo pode ajudar a igreja a carregar um testemunho fiel do Senhor. Se não lermos o Êxodo como uma história missionária, não compreendermos totalmente a história nem nosso lugar nela. Deus deu a Israel um novo modo de vida estruturado para que ele pudesse habitar no meio dela e ser revelado às nações. Ele pretendia que essa revelação provocasse os povos a se unirem voluntariamente ao seu povo, para que se tornassem parte de uma nação sacerdotal. Como veremos, o padrão e a missão estabelecidos no Êxodo continuam. Por meio de Jesus, qualquer um pode fazer parte do povo sacerdotal, e Deus não habita mais exclusivamente em um tabernáculo. Esse se espalhou, e Deus quer santuários construídos em todos os lugares para convidar pessoas de todos os povos a se juntarem à sua nação. A missiologia de Deus começou com a sua presença habitando entre um povo que é transformado à sua imagem e no processo o torna conhecido, expandindo o seu povo. O Criador formou Israel para iniciar a causa das missões mundiais e ele ainda habita entre seu povo para promover a sua missão.